Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Vocês conseguem me ouvir? Estão vendo minha imagem? Bom, sejam bem-vindos a mais um treinamento do Naves, né? Hoje a gente é o nosso quarto treinamento e a gente vai estar falando sobre planejamento, tá? Então, hoje eu vou mostrar para vocês como vocês executar algumas ferramentas do Naves na questão de planejamento de horas e tarefas e como executar e como enxergar essas informações através da própria tela ou do relatório, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vão digitando no chat para que no final do treinamento eu possa dar a explicação para vocês, ok? E só lembrando, quem ainda não faz parte do grupo, passa o telefone para a gente poder adicionar no nosso grupo, para a gente poder estar trocando informações, tá? Bom treinamento para todos aí. Bom, já estou com o Naves aqui logado, tá? Já entrei com o meu usuário e senha. E semana passada eu expliquei para vocês como que a gente faz a parte de apontamento e apropriação de horas, né? De forma automática ou de forma manual. E algumas ferramentas, além da apropriação que você faz, que vocês poderiam estar utilizando também para estar ajudando. Hoje, eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais de horas, mas na parte de planejamento, tá? Como que vocês conseguem distribuir aquelas horas que a gente planejou para um determinado projeto entre as fases ou entre até mesmo os usuários que irão trabalhar. Com esse planejamento, você consegue analisar a carga horária do seu funcionário e consegue saber se você vai estourar a carga horária dele ou não, tá? Então, o sistema consegue te dar essa visão para que você consiga fazer um controle da melhor forma possível e atender todos os seus projetos dentro da programação que você definiu. Tá? Então, eu vou entrar aqui dentro do módulo de consulta de projeto e vou pegar o projeto que a gente cadastrou no segundo treinamento, que foi sobre proposta e projeto. Tá? Então, esse aqui foi aquele projeto que a gente elaborou, que criamos uma proposta e da proposta transformamos em projeto. Dentro dessa tela de cadastro, a gente tem uma aba, um campo chamado de ordem de serviço para apropriação de horas. Essa informação, para quem gera através de uma proposta, essa informação ela já vai vir preenchida para o projeto da seguinte forma, com todas as fases que vocês selecionaram lá no escopo, e também vai trazer a quantidade de horas que vocês planejaram para cada profissional que iriam trabalhar, tá? Então, só para recapitular da onde está vindo essa informação, da ordem de serviço, ela veio daqui, ó. Comercial, proposta, consulta de proposta. Então, essas duas propostas, a gente elaborou ela no dia do treinamento, que foi o segundo treinamento. Uma foi fechada e a outra foi reprovada. E essa fechada, essas informações do escopo que foram selecionadas, somente as fases, né? Anteprojeto, projeto executivo e detalhamento. Quando a gente elaborou os cursos, que a gente viu aqui no curso de produção, a gente informou quem são os profissionais que iriam trabalhar e quantas horas a gente acredita que eles iriam gastar. Então, o anteprojeto, a gente mencionou que vai ser gasto 6 horas. Projeto executivo, a gente informou que vai ser gasto 15 horas. E o detalhamento, a gente informou que vai ser gasto 20 horas. Então, 6, né, 15 e 20. Então, quando eu finalizei a minha proposta, transformando ela em projeto, essas informações
ela foi parar na ordem de serviço do projeto, tá? Que é um pré-planejamento que a gente já começa a elaborar no momento que a gente está criando a proposta. Então, tá aqui, ó, 6, 15 e 20. Tá? Então, o intuito da ordem de serviço, além de possibilitar vocês a criar rótulos por fase, que foi o que a gente fez nas aulas passadas, quando o cliente tem necessidade de computar horas por fase, você também pode fazer o planejamento aqui dentro, informando quantas horas você pretende gastar. Com isso, conforme as apropriações que vocês forem executando de forma automática ou de forma manual, vocês vão conseguir fazer a comparação de quanto você planejou e quanto você executou, tá? Essa informação de planejado e executado a gente ainda não vai ver aqui. Aqui simplesmente é para a gente fazer nosso planejamento. Então, aqui dentro a gente informa que pretende, né? Um exemplo, a data de início do projeto vai se iniciar dia 13/7 e pretendemos finalizar dia 18/7. Então, eu peguei esse período e distribuí entre as fases. Então, eu informei que o anteprojeto eu vou fazer ele entre o dia 13 e o dia 14 no mês. O projeto executivo eu vou iniciar no dia 14 e finalizar no dia 15. E o detalhamento vou iniciar no dia 15 e finalizar no dia 18. Então, criei meu cronograma aqui para que eu possa seguir esse planejamento e entregar o projeto na data que eu coloquei de término previsto. Pode ocorrer mudanças? Ok, pode ocorrer mudanças e essas mudanças vocês vão poder fazer as alterações conforme a necessidade. Tá? Mas o primeiro planejamento, que é o início, você consegue já manter aqui, tá? Pronto, para que vocês possam fazer o acompanhamento depois. Então, se eu selecionar e editar, eu consigo manusear as informações, eu consigo alterar as descrições, as datas de início e de término, a quantidade de horas planejadas. Esse porcento executado nada mais é que se caso vocês tenham executado, exemplo, eu estou trabalhando num estudo de viabilidade. Então, antes mesmo do cliente fechar o projeto comigo, eu executei, sei lá, 50% dessas horas planejadas. Não sei se ele vai fechar ou não, mas eu executei. Então, quando eu coloco aqui a porcentagem e clico no botão alterar, ele preenche a barrinha aqui para mim, ó. Tá? Então, aqui ele só está informando para mim que foi executado antes mesmo de eu planejar um percentual de horas planejadas, tá? Raramente vocês vão utilizar, no caso que se vocês quiserem especificar isso. Então, eu tenho como editar aqui e falar assim, olha, dessas 6 horas que eu planejei aqui, eu trabalhei fora do sistema 50%. 50% eu já executei, que foi todo o levantamento de dados que eu fiz, depois eu apresentei minha proposta para o cliente, para ele decidir se ia fechar comigo ou não. Tá? Então, esse executado serve para isso, só para especificar aqui no meu cronograma. E eu também tenho o status. O status é para me informar em que situação que essa minha fase ela se encontra. Então, eu tenho 3 opções aqui, que veio o padrão do sistema, mas eu posso cadastrar outras, tá? Então, eu vou colocar aqui que a minha está em andamento. Então, ele vem aqui e especifica para mim, ó. Uma em andamento, outra, vou colocar todas em andamento. Tá? Então, aqui eu tenho um cronograma do meu planejamento. Se eu quiser imprimir isso, eu posso imprimir, ou se eu quiser dar acesso ao meu usuário para que ele possa enxergar esse meu cronograma, ele vai poder visualizar. Se vocês tiverem necessidade de criar alguma fase específica para esse projeto, é só vir aqui incluir e cadastrar as informações, tá? Vamos dizer que essa fase é exclusivamente para esse projeto, ela não entra nesse escopo chamado arquitetônico, mas para esse projeto eu preciso executar. Vocês podem criar manualmente aqui.
tá? Dou um OK aqui, ó, ele salva. Se eu quiser imprimir para visualizar, eu posso fazer a impressão, ó. Ordem de serviço, fases e tarefas, planejado versus realizado. Eu tenho 3 opções aqui que eu posso gerar o relatório, ó. E aqui ele vai me dar as horas, ó. Horas executadas, horas planejadas, tá? Então ele vai te dar toda a informação aqui, ó. Ó, planejei 6, já executei 4, então evoluí 66%. Planejei 15 horas, já executei 2. Executei 13%. Planejei 20, até agora não executei nada. Então o sistema consegue te dar alguns relatórios. Ó, as tarefas, né? Aqui são as tarefas que estão associadas ao projeto e à fase, ó. Levantamento de dados, e outro tipo de tarefa que eu dei aqui, as datas de início e término, qual é a prioridade dela, agendado por quem, em que situação elas se encontram. Então, vocês vão ter relatórios para poder fazer esse tipo de análise. Então, você tem inúmeros relatórios aqui para fazer acompanhamento. Tá? Então, esse é um planejamento que você pode fazer. É um planejamento simples, tá? Que é só o controle da quantidade de horas que você pretende gastar, e aí, conforme as apropriações de horas que forem ocorrendo, você vai fazer o planejado versus o real, e também você tem um cronograma de datas, data de início e de término de cada etapa. Tá? Isso não tem nenhum tipo de travamento, tá? Um exemplo, eu planejei 6 horas e executei 20 horas para o anteprojeto, o sistema vai aceitar, ele não vai travar você porque você atingiu mais de 100% do que você planejou. Ele não tem esse tipo de travamento. Na hora que eu imprimir o relatório, ele vai mostrar o total de horas que eu executei e em quantos por cento isso me deu. Tá? Então, o acompanhamento ele é feito manualmente, através de relatórios que eu vou imprimir ou vou visualizar na tela e vou acompanhar esse resultado. O sistema não vai ter nenhum tipo de alerta que vá te mostrar essa informação que você já está chegando no limite das horas planejadas. Tá? Um planejamento mais detalhado, nessa mesma tela, ele se encontra nessa coluna chamada de horas alocadas. Então, se eu der um clique aqui, eu tenho agora a opção de informar quem são os usuários que eu pretendo utilizar para trabalhar nessas fases. Não estou dizendo que eles vão executar, mas é o meu planejamento. Agora eu estou fazendo... primeiramente, eu fiz um planejamento por fases, agora eu estou fazendo um planejamento por usuário. Qual é a necessidade desse planejamento? Através desse planejamento por usuário, eu vou conseguir acompanhar a carga horária de cada um deles, sendo que eu vou conseguir distribuir melhor as horas, né, que eu tenho para executar em cada projeto, sem precisar estourar a carga horária de cada um deles. Para mim poder fazer isso, eu tenho que fazer algumas configurações para que o resultado possa me aparecer, tá? Então, primeiro eu vou fazer só o planejamento e depois eu vou mostrar para vocês aonde tem que fazer as configurações. Então, eu seleciono aqui o anteprojeto e vou aqui no botão incluir. Aqui ele vai me abrir uma nova grade chamada de inclusão de profissional. Lembrando que só vai enxergar, o pessoal só vai enxergar se tiver com uma versão mais atual, tá? Aqui eu vou escolher o usuário que eu tenho na minha lista de usuários ativos, o usuário que eu pretendo utilizar para esse item. Então, eu vou colocar aqui o Wagner. Coloquei. Quais as informações que o sistema vai trazer para mim? Ele está mostrando aqui referente aqui projeto, aqui fase, né? Embaixo ele está falando referente à fase, que ela vai iniciar dia 13 e finalizar dia 14, que são 2 dias úteis de trabalho, e vai dar 16 horas de trabalho para executar, dentro de 2 dias úteis. Então,
eu configurei que o usuário ele trabalha 8 horas por dia, por esse motivo ele vai me estar falando que dentro desses dias o usuário Wagner ele pode trabalhar 16 horas. Tá? Embaixo ele me traz um campo chamado de planejamento de fase. Primeiro ele me traz do usuário. Né? O usuário, ele está falando que o usuário Wagner, entre os dias 13/7 e o dia 14/7, não tem nenhuma hora alocada. Não só para esse projeto, como para qualquer outro projeto que ele possa verificar. Essa tela, ele vai verificar todos os projetos que estão lançados dentro do sistema, que tenham planejamento de horas, e se tiver algum planejamento entre o dia 13 ao dia 14, que esteja associado ao Wagner, ele vai mostrar aqui a quantidade de horas que já foi utilizado, que já está sendo utilizado para o Wagner, tá? Então, ele vai mostrando aqui para mim, e conforme a quantidade de horas que ele vai trazendo, ele vai mudando de cor. São 3 cores que vão apresentar para você, a cor verde, a cor amarela e a cor vermelha. A verde representa, enquanto tiver verde, significa que esse usuário tem horas disponíveis para trabalhar, tá? Vai inserindo horas, enquanto você for consultando. Tiver verde, você tem disponibilidade de colocar ele. Ficou amarelo, ele vai entrar num estado de atenção. Não que o usuário não tenha horas disponíveis, mas ele já está chegando no limite. Então, você tem que tomar um cuidado para não estourar a carga horária. Ficou vermelho, ou eu atingi os 100% das horas trabalhadas dele nesse período, ou eu ultrapassei das horas que ele tem que trabalhar. Aí, ou ele vai ter que fazer hora extra para poder atender o meu planejamento, ou eu vou ter que mexer nas datas, ou adicionar mais usuários para trabalhar com ele, para poder distribuir melhor essas horas, tá? Então, toda vez que você estiver fazendo planejamento, automaticamente, ao selecionar um usuário, ele já vai te mostrar a situação que esse usuário se encontra. Então, isso vai te facilitar a montar o seu cronograma, tá? Então, aqui ele está falando que o Wagner, entre o dia 13 e o dia 14, ele não tem nenhum planejamento. E eu falei que para a fase anteprojeto, eu vou gastar 6 horas. Então, vou informar aqui que o Wagner vai trabalhar essas 6 horas. Aqui ele ficou, previsão de alocação, 6 horas, sendo que o Wagner só pode trabalhar nesse dia, nesse período, 16 horas, e ele usou 38% dessas 16 horas. Então, a minha configuração que eu fiz, ela definiu que ele ficasse amarelo, que ele utilizou X%, tá? Isso quem vai definir são vocês na hora que criarem os seus cronogramas, suas configurações. Então, vou clicar aqui no botão incluir, ó. Então, planejei. Ó, deseja gerar uma notificação para o usuário? Se eu falar que sim, ele vai mandar uma notificação para o usuário. Aí, agora eu vou selecionar o projeto executivo. Vou dar um incluir. Vou escolher, por exemplo, o Wagner de novo. Ó, ele já me trouxe uma informação. Por quê? Porque o primeiro planejamento que eu fiz, eu falei que o Wagner ia trabalhar do dia 13 ao dia 14. Aqui eu já estou falando que o anteprojeto, eu vou usar o Wagner e ele vai começar dia 14. Então, significa que o Wagner ele vai ter que trabalhar no anteprojeto e também vai ter que disponibilizar hora para trabalhar no projeto executivo. Então, ele está me mostrando aqui, ó, que são 2 dias também úteis, onde pode ser utilizado 16 horas de trabalho, só que dessas 6 horas que foram utilizadas no anteprojeto, 3 horas está sendo utilizadas no dia 14. Então, ele distribuiu que 3 horas vai ser utilizado no dia 13 e 3 horas vai ser utilizado no dia 14. Então, ele já está falando que eu usei 3% aqui. O Wagner já tem horas atribuídas em algum projeto, 3 horas aqui, 19% de utilização. Tá? Só que, enquanto está amarelo, eu posso continuar colocando hora. Esse aqui já é 15. Ó. Se eu colocar as 15 horas, ele já ultrapassou a carga horária, porque aí ele já deu 18 horas trabalhada, sendo que ele só poderia trabalhar 16 nesse período,
e eu atingi 113%. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ou eu aumento a minha carga, o meu período de trabalho para poder conseguir ter mais horas de trabalho, ou então eu distribuo essas horas aqui, em vez de eu colocar 15 horas, eu coloco, por exemplo, mais 3 horas, ou sei lá, mais 5, ó, ele vai me deixando aqui, ó, 10 já não dá, até, sei lá, 9 não dá, ó. Até 6 horas ele permite, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, 6 horas, dou um incluir, aí eu venho aqui incluir novamente, informo outro usuário, ele não tem nenhum planejamento, tá vendo que aqui, ó, na quantidade de horas úteis, ele não trouxe nada. Por quê? Porque esse usuário super, ele não tem nenhuma configuração para que o sistema saiba quantas horas ele tem que trabalhar por dia. Tá? Essa configuração não foi feita para o usuário super, por esse motivo ele está aqui em branco. Ó. Mas você pode fazer o planejamento e configurar que ele vai refazer o processo para você e te mostrar a situação que vai se encontrar. Tá? Então, eu coloquei 9, aqui eu vou colocar 6, para poder equivaler às 15 horas de trabalho. Dou incluir. Opa, não foi, desculpa. É 9, vou substituir. Então, aqui deu as 15 horas, tá? Vou dar um OK aqui. Tá, vou sair da tela. Vou vir aqui em utilitários, configurações, empresa principal. Na aba de configurações gerais, aqui, ó, na alocação de equipe, é a primeira configuração que a gente vai fazer, tá? Então, aquelas cores que eu mostrei para você, elas estão vindo daqui, ó, dessa representação. Por que que ele ficou amarelo, por que continuou verde ou por que ficou vermelho? De acordo com os percentuais que a gente define aqui, ó, ele vai modificando. Então, aqui no verde, isso não é padrão, tá? Isso cada usuário vai configurar e vai ajustando até chegar no resultado que é melhor para o escritório. Mas aqui eu estou falando que até 11% da utilização das horas do usuário que estiver sendo selecionado continua verde. De 12% a 56% das horas utilizadas do usuário que foi selecionado fique amarelo. E de 57 horas utilizadas para cima, fique vermelho. Poderia ter colocado que aqui eu queria 60%, né, até 60%, aqui até 90%. Tá? Uma configuração que vocês vão definir de acordo com a necessidade. Essa configuração que eu fiz aqui agora já vai modificar todo o meu planejamento que eu executei. Tá? Aí ele pergunta em que início da semana que você quer que esse planejamento aconteça. No meu caso, eu quero que aconteça sempre da segunda-feira. Tá? E se vocês trabalham feriados, finais de semana e quer que entre no cronograma, porque o sistema está configurado para contar só 5 dias úteis, que é de segunda a sexta, se vocês querem que entre os feriados e os sábados e domingos, tenho que marcar aqui, ó, para que ele possa entrar na contagem dos dias de trabalho. Tá? Se não, eu deixo da forma que está aqui. Dou um OK. Essa é a primeira configuração que precisa ser executado para que o sistema possa saber as cores que vão te apresentar no momento do planejamento. O outro item que é necessário fica em configurações, usuário do sistema. Você vai clicar aqui no usuário Wagner, configurações. Do lado direito, você tem que informar quantas horas ele trabalha por dia. Ó. Por que que o Wagner apareceu lá quando eu escolhi do dia 13 ao dia 14, 16 horas? Porque ele identificou que a carga horária por dia do Wagner é de 8 horas, então se ele trabalhou
Se ele tem 2 dias para trabalhar, ele pode gastar 16 horas de trabalho. Essa é a carga horária dele para fazer o serviço dentro daquele período. E o... Cadê? Deixa eu criar mais um usuário aqui. Oito horas. Dá um OK. Está criado. Vou vir aqui em projetos. Eu vou incluir de novo, né? Vou escolher aqui o exemplo Wagner. Espera aí que deu um... O Wagner vai trabalhar 6 horas aqui. Vou editar aqui, em vez de eu colocar o super, eu vou colocar o webinar, ó. Ele apareceu também de 16 porque eu configurei lá, que ele trabalha 8 horas. Vou dar um alterar. Só um minutinho que precisa informar a função. Editei. Webinar, 9 horas, alterar. E o último que a gente não fez, editar e incluir. Se eu escolher o Wagner, agora ele não ficou mais vermelho, por quê? Porque eu alterei o meu planejamento. Então aqui eu posso informar, são 20, eu posso colocar aqui 10 horas, ó, ficou amarelo. E posso incluir aqui do webinar mais 10 horas. Esse já ficou vermelho. Então esse, ou eu altero a data, aumento o período para poder adicionar essas 10 horas para ele, ou eu vou ter que aumentar a carga horária do Wagner e diminuir a do webinar, tá? Do usuário webinar. Então, ó, 9 horas ele não aceita, ó, 5 horas ele aceita. Então, vou deixar aqui 5. E aqui do Wagner eu vou colocar 15. Também não vai permitir, então posso fazer isso aqui, ó. Ele somou. Tá? Deu 112%, então eu posso vir aqui, editar, e vou aumentar mais um dia. Sei lá, colocar 19. Vou editar. Ó, já ficou amarelo porque eu coloquei um dia a mais. Tá? Então, vocês podem fazer isso. Ou vocês mexem no período, né, para poder aumentar a carga horária, para poder colocar a quantidade suficiente, ou vocês adicionam a quantidade de usuários necessários para poder distribuir essa carga horária aonde não vai ficar sobrecarregado o seu usuário. Tá? Então, dessa forma, primeira coisa que vocês têm que fazer é a configuração da quantidade de horas que cada usuário trabalha por dia, já descontando o horário de almoço, que fica lá nas configurações de cadastro de usuário. E lá na empresa principal, para você poder ter a representação dessas cores, você vai configurar quantos por cento você quer que fique verde, quantos por cento você quer que fique vermelho, e a diferença do verde para o vermelho vai ser o amarelo. Tá? E aí vocês conseguem saber aqui de acordo com a utilização.
A primeira coluna, a primeira linha e a coluna é referente ao que já foi atribuído ao usuário que você selecionou dentro desse período. Ele pega todos os projetos trabalhados que foram cadastrados e planejados, e se tiver algum projeto que tem um planejamento dentro desse período, no meio, ou só do início ou do fim, por exemplo, o outro começa no dia 19, ele vai ver a quantidade de horas que foi distribuído e vai mostrar aqui para você, de forma acumulativa, apresentando em que situação que já se encontra o seu usuário, e no de baixo ele vai te mostrar quantas horas, a partir do momento que você adicionar que é mais a quantidade de horas, vai te mostrar em que situação vai ficar o real. Tá? Então, aqui é o que foi planejado até o momento e aqui o que você planejou atual. Tá? Então, vocês conseguem ter as duas visões aqui dentro desse planejamento. Ok? Feito isso, alterado, ele me dá essa mensagem e falo que sim, e o meu planejamento ele é executado. Se por algum motivo, no decorrer do trabalho, você tem a necessidade de modificar, né, a sua ordem de serviço e você quer manter o original, né, que foi o que iniciou o processo, aqui em cima você tem um campo chamado criar original. Então eu clico nele, ele vai me dar um campo de observação e eu vou colocar tá? Dou um OK. Cópia realizada com sucesso. Deseja atualizar a alocação de equipe? Posso colocar aqui sim. Aí aqui, o que, que ele fez? Aqui eu estou vendo agora a atual, tá? A ordem de serviço atual. Se eu quiser ver a original, eu venho aqui no botão ó, visualizar original. Ele traz para mim na tela, toda bloqueada, sem me permitir fazer alteração nenhuma. Então, se eu quiser agora modificar, eu venho aqui, clico na visualizar atual, e aí eu posso fazer a alteração. Por exemplo, quero alterar o período. Não vai mais terminar dia 13, vai ter dia 14, vai terminar dia 16. Então, dou um OK. Esse aqui agora vai iniciar dia 15 e vai finalizar dia 17. E a última vai inicializar dia, sei lá, 18 e finalizar somente agora dia 21. Então, faço todo o meu planejamento aqui, faço todas as alterações. E posso vir aqui de novo e refazer o planejamento caso necessário. Tá? Porque aqui já mudou totalmente. Se eu vim aqui editar, ó, já tem horas agora, eu tenho mais horas disponível para atribuir ao usuário. Se eu quiser só deixar um, eu deixo. Se eu quiser distribuir para mais, eu posso. Tá? Então, você fica aqui com o seu no cronograma. Você tem o original, que é a base de tudo, de como se iniciou o seu planejamento, e aí você tem a atual, que é onde você está executando as atualizações. Tá? Então, dou um OK aqui, ó. Falo que sim. Posso vir aqui agora e alterar o período aqui também. E o planejamento ele está executado. Ok? Então, planejamento de horas, para que eu possa analisar quantas horas eu pretendo gastar e quantas horas eu pretendo gastar e qual é a situação, quem são os usuários que eu pretendo utilizar, fica dentro de ordem de serviço ou em alocação de equipe, tá? Onde você pode fazer impressão de relatórios para poder analisar essas informações. Ok? Na tela consulta de projeto, você também consegue analisar essas informações, tá? Tela consulta de projeto, nesse campo chamado de modo de apresentação, primeira coisa você faz, seleciona o projeto a qual você deseja consultar dados, né, através do nome do cliente, do status, do tipo. Depois você vem no modo de apresentação e clica o que você quer executar. Você quer ver só os cadastros, que é isso que a gente está vendo agora? Você quer ver o acompanhamento de execução sintética? Quando eu clico, o que ele vai me trazer?
ele vai me trazer de uma forma resumida qual é a data de início e término do projeto, quantas horas eu planejei e quantas horas eu já executei. Lembrando que essa coluna de executado, ela nunca vai aparecer as horas fracionadas, sempre horas inteiras. Então não vai aparecer 46 horas e 2 minutos. Ou é 46 ou é 47, tá? Mas vai ter relatórios que vai te mostrar picado, 46 horas e 3 minutos, mas nessa tela em si, só horas inteiras. A evolução, então já executei 92% do planejado, e aqui é a barrinha de execução. Se eu planejar aqui, se eu executar 51 horas, ele vai ficar com essa barrinha azul vermelha, informando que eu ultrapassei o meu planejamento, e aqui ele vai mostrar, ó, você passou 101%, você evoluiu 101% do que você planejou. Tá? Então, acompanhamento de execução sintética é a forma resumida do que eu planejei e do que eu executei. Aqui, quem vai mais utilizar essa visualização são os usuários que acabam não fazendo planejamento por fase, só planejamento por projeto. Tá? Então, como eles não têm fase para consultar, eles vêm aqui e utilizam essa opção. Quem faz planejamento por fase, vai clicar na terceira opção e executar. Aqui, o que ele vai te trazer? Todas as fases, o que eu planejei e o que eu executei de cada uma. Então, aqui ele está falando que eu já executei 66% do anteprojeto e 8% do projeto executivo, e até o momento não executei nada do detalhamento. Tá? Então, aqui vocês conseguem analisar melhor, mais detalhado, porque ele vai te mostrar por fase. A quarta opção, que é o acompanhamento de execução analítico manual, essa opção de executado é tantas horas que foram feitas de automática, que foram inseridas de forma automaticamente através das configurações, ou as horas que foram inseridas manualmente, tá? Então, esse resultado aqui ou é automático ou é manual. Essa opção de analítico manual que ele está falando são aqueles percentuais que a gente informa na ordem de serviço, que eu dei o exemplo de 50% das horas planejadas dessas 6. Por exemplo, quando eu fiz estudo de viabilidade. Então, eu falei assim, olha, antes de eu elaborar o projeto, de eu executar, eu executei 50% dessas horas. Tá? Então, esse acompanhamento de execução analítico manual não está se referindo às horas que eu inseri manualmente, está se referindo ao percentual que eu coloquei na ordem de serviço. E a última opção são as tarefas, que vocês podem consultar as tarefas aqui dentro, tá? Aqui ele está te mostrando referente ao projeto, quem é o cliente, quem é o usuário que está trabalhando, qual é o período de início e de término. Caso esse agendamento de tarefas ela tenha passado do prazo de finalizar, ele fica marcando em vermelho a data de término. Tá? A gente ainda vai ver essa parte de tarefas, mas só mostrando para vocês que vocês podem fazer a consulta por aqui também, sem precisar ficar imprimindo papel. Tá? E aqui você pode consultar tarefas pelo status. Quero todas as tarefas em andamento, quero todas as tarefas finalizadas, ou quero todas juntas, deixo em branco. Tá? Então, dentro da consulta de projeto, você, além de pesquisar os projetos cadastrados, incluir, editar, você também pode gerar relatórios para fazer análise. Tá? Então, aqui é um dos relatórios que o sistema tem para que você possa fazer a análise dessa informação. Vou sair daqui. Dentro do módulo de projetos, a gente tem relatórios e telas de cadastro, tá? Primeira opção que eu vou mostrar para vocês são o status da tarefa. Lembra que lá na ordem de serviço eu informei qual é o status das minhas tarefas, que eu tinha 3 opções, que era em andamento, aguardando. Então é aqui dentro que eu cadastro. Se eu vir no localizar, ele me dá andamento, parado e aguardando. Se eu quiser cadastrar mais um como concluído, forma aqui, ó, concluído, dou um OK, saio da tela, venho aqui em projeto,
Vou aqui na ordem de serviço, seleciono edito, o status aqui, ó, já vai aparecer como concluído, tá? Então, se vocês precisarem cadastrar vários status de fase para utilizar aqui na ordem de serviço, é só vir no módulo projetos, status de fase, tá? Aqui dentro vocês conseguem cadastrar quantas necessárias para poder estar utilizando. Se vocês também quiserem dar acesso aos usuários a visualizarem a ordem de serviço sem precisar consultar os dados do projeto, vocês podem liberar esse tipo de acesso pelo módulo projetos. Ó. Primeiro item aqui a gente tem a campo chamado de ordem de serviço. Aqui ele vai clicar na lupa, o sistema vai trazer todos os projetos cadastrados, ele vai clicar e aqui vai aparecer o planejamento para ele. Tá? Cancela, vamos localizar e aqui traz. Então ele me trouxe o original e ele me trouxe o atual. Então ele não consegue ver mais informações que isso. E aqui eles conseguem visualizar os dados aqui para poder consultar. Ah, a tarefa já foi a fase já foi finalizada. Ele vem, edita, muda. Tá? Então eles conseguem mexer aqui sem precisar ir pela parte de projeto. Então eu tenho a tela somente ordem de serviço dentro do módulo projetos que você consegue acessar. A alocação de equipe é um relatório aonde ele vai gerar para você um cronograma. Antigamente, nas versões bem mais inferiores à que a gente tem hoje, aquela parte de alocação de equipe que a gente estava fazendo, que a gente seleciona os usuários e ele já vai nos dando, no momento do planejamento, a situação que o usuário se encontra, aquilo não existia, tá? Eu só conseguia inserir o nome do usuário e a quantidade de horas que eu planejei, e eu só ia enxergar depois se o usuário ultrapassou ou não a carga horária dele, através desse relatório chamado alocação de equipe. Então, hoje ele acaba sendo um relatório um pouco menos usado, tá? Porque eu já consigo fazer os meus planejamentos na própria tela de configuração. Mas esse relatório ainda existe, caso vocês queiram imprimir relatórios para deixarem salvos, enviar para alguém que necessita, ele tem aqui. Tá? Então, aqui eu tenho 6 tipos de relatório. Tá? Então, eu tenho o tipo profissionais planejados, profissionais de disponibilidade, projeto controle. Embaixo eu tenho TD, horas planejadas, horas executadas e horas planejadas versus executadas. Esses 3 últimos de baixo têm a mesma finalidade que os 3 de cima, são praticamente idênticos. A diferença é que os 3 primeiros, ele já vem configurado, ele já vem num formato de cronograma. Os 3 últimos de baixo, ele vem numa planilha de Excel, né, sem estrutura, aonde você que vai montar a estrutura da forma que você deseja. Então, você pode montar para criar um gráfico, você pode outro tipo de tabela. Então, vocês utilizam esses 3 de baixo aqui para gerar informação e trabalhar com essa informação. E os 3 de cima, não, ele já vem montado só para você analisar o resultado. Tá? Então, aqui o que ele precisa? Basicamente, o que ele precisa aqui é o status. Tá? O restante, se você não quiser preencher, não tem problema. O que ele precisa é saber de que status você precisa. Se são de projetos em andamento, de projetos cancelados, concluídos. Então, isso aqui é importante. Ele te obriga a informar o status. O período, você escolhe o período que você desejar. Tá? E aqui eu escolho se eu quero de todos os projetos que estão em andamento, que tem planejamento dentro desse período, ou se eu quero de um projeto específico. Eu venho aqui e especifico, por exemplo, o cliente e o projeto. Executo, ó, eu quero agora trazer só profissionais planejados. Ele me pede para salvar.
Vou salvar aqui na área de trabalho. E ele vai gerar o arquivo para mim. Então, o que ele fez? Ele trouxe aqui, ó, horas, alocação de equipe, carga de trabalho. O nome dos profissionais, as profissões dele. Como eu pedi para trazer só junho e julho, ele me trouxe aqui, ó. Junho eu não tenho nada planejado, isso aqui é semanas, tá? Semana 1, semana 2, 3, 4 e 5 de julho. Semana 1, semana 2, 3, 4 e 5 de julho. Então, eu tenho planejamento na semana 3 e na semana 4, sendo que o Wagner na semana 3 tem 12 horas planejadas de trabalho e na semana 4, 15 horas. E o webinar tem 18 horas na semana 3 e 5 horas na semana 4. Então, esse é o meu planejamento de horas. Foi as horas que eu informei para o sistema qual eles vão trabalhar dentro de um determinado período. Tá? Que é bem mais resumido, ele só vai te informar semanas e quantas horas está sendo planejadas. Então, dentro da semana, dentro do dia da semana 3, dos 5 dias úteis trabalhados, ele vai... Seriam 40 horas que o Wagner tem de trabalho, só que ele só, dessas 40 ele só vai utilizar 12. O restante está em aberto, aguardando novos projetos entrar para mim poder fazer o planejamento. O webinar é a mesma coisa. Das 40 horas que ele tem que trabalhar na semana 3, ele só está utilizando 18 horas. Ok? Vou minimizar aqui e vou agora pedir para mostrar as horas de disponibilidade. Então, aqui ele está falando que o Wagner tem disponível de hora mais 28 horas na semana 3, e na semana 4 ele tem 25 horas, e na semana 3 o webinar tem 22, e na semana 4, 35. Tá? Pode ser que não ocorra aqui, mas somando os dois não vai dar 40 horas. Tudo bem, tem que ver se na semana 3 o planejamento está pegando de segunda a sexta. Pode ser que esse planejamento pegou na quarta-feira até a sexta, tá? Então, somando os dois nunca vai dar, pode ser que não dê as 40 horas. No webinar, já deu, porque eu planejei 5 horas para ele na semana 4, e aqui está falando que para mim deu mais 35 horas disponíveis. Então, significa que eu peguei a semana cheia, a semana toda. Ok? E o último aqui, que é o projeto controle. O projeto controle, o que ele te traz? Agora, ele não está te mostrando mais por profissional, mas sim por projetos que ele encontrou dentro do período que eu especifiquei, e porque também eu falei que eu só quero esse projeto. Se eu tivesse deixado em branco, ele me trazer de todos que ele encontrasse. Então, os itens em azul claro significa as horas que eu planejei para esse projeto ser executado. Então, na semana 3, eu planejei que ia ser executado 30 horas. Na semana 4, eu planejei que ia ser executado 20 horas. Só que na semana 2, eu não planejei nada, porém, foi executado 7 horas. Ó. Então, o azul escuro significa que foi realizado um trabalho de 7 horas para esse projeto chamado treinamento webinar. Só que eu não planejei nada. Ou o cara lançou as horas retroativas erradas, ou não estava previsto para ser trabalhado na semana 2, porém, teve vaga, iniciou, tá? E na semana 3 eu planejei que ia trabalhar somente 30 horas e acabei executando 40 horas. E na semana 4, até o momento, eu não executei nenhuma hora trabalhada. Tá? Então, o azul claro são o que eu planejei e o azul escuro foi o que eu realizei. Tanto as horas inseridas manualmente ou as horas feitas automático. Tá? Então, você tem 3 relatórios que eles vão te mostrar a situação. 2 deles te mostram a situação de horas dos usuários e um deles te mostra, que é o projeto controle, o que você planejou para o projeto e o que já foi executado desse projeto dentro das semanas, dentro dos meses que você mencionou na configuração. Tá? Então, o intuito desse relatório alocação de equipe
Uma deles era eu analisar a situação, né, do que eu planejei, o que está disponibilizado, porque antigamente eu não tinha tela que eu visualizava se eu estou estourando as horas ou não, então eu tinha que fazer a inclusão, gerar o relatório e analisar se o item ficou amarelo, se ficou verde, se ficou vermelho, para poder ver o que eu podia fazer. Hoje não, hoje eu já consigo analisar isso diretamente na própria tela. Mas se eu quiser um relatório para deixar no quadro, passar para alguém, ou analisar de forma mais resumida, eu consigo analisar por ele também. Ok? Então, vou sair daqui. Módulo de projetos. Então, a gente viu a ordem de serviço, a alocação de equipe, né? E o status das fases que vocês precisam cadastrar. Bom, ainda falando em horas, em consulta, tá? A gente viu os planejamentos, tá? Como a gente faz os planejamentos de horas para fase, tá? A gente ainda vai ver os planejamentos de tarefa, mas o planejamento de horas que a gente tem que acompanhar e executar é isso. Pela ordem de serviço, onde você insere todas as informações, que elas podem ser feitas de forma manual ou de forma automática pela proposta, e uns relatórios que vocês podem fazer o acompanhamento. Esse módulo chamado consulta, ele é literalmente referente a horas trabalhadas, ou de forma automática ou de forma manual. Tá? Então, aqui vocês vão poder estar estudando eles melhores e ver qual deles vão se adequar melhor à situação do escritório. Um dos relatórios mais utilizados é o relatório chamado de consulta de apontamento e apropriação. Dentro desse relatório, você consegue analisar, dentro de um determinado período, que é importante sempre apresentar, né? E esse período, se eu só colocar o período aqui executar, ele já vai me trazer informações. Então, os demais campos, eu só preencho se eu quiser especificar um resultado. Se eu quiser ver de tudo, deixo em branco. Se eu quiser ver um específico, eu vou preenchendo. Ou por nome de usuário, ou cliente, ou projeto, ou a fase. O tipo da consulta, se eu quero ver só o que está apontado ou o que foi apropriado. E se eu quero ver de forma resumida ou detalhada. Se eu escolher detalhada, é legal detalhada por quê? Porque aqui ele especifica se foi feita a apropriação de horas na fase, se foi feita a apropriação de horas para a empresa, se foi feita a apropriação de horas só para o projeto. Aqui ele me traz o nome dos projetos, as fases, quais foram as datas que foi feita a apropriação de horas, quantos minutos e horas foram executados e que tipo de apropriação que eu fiz, tá? Então, aqui eu puxo, tem um campo de motivos. Toda vez que aparecer apropriação automática, significa que foi feito pelos rótulos que você criou. Então, ele está falando assim, ó, o rótulo 1001-AP foi aberto no dia 13/7, ficou 3 minutos aberto, então a inclusão foi feita de forma automática através de um arquivo chamado treinamento webinar. No dia 4/7, foi feito uma apropriação manual de 2 horas. O cara entrou lá, inseriu 2 horas e não colocou o motivo. No dia 6, foi feito pelo botão trabalho manual. Então, ele colocou o motivo chamado de treinamento. Então, aqui do lado, você consegue especificar e saber de que forma que foi feita essas apropriações. Se vocês tivessem feito a apropriação pelo aplicativo do celular, que é o aplicativo ASM, aqui ia aparecer que foi feita a apropriação pelo aplicativo ASM. Ó, a apropriação em lote, esses aqui foi feito pelo aquele timesheet que eu apresentei para vocês na semana passada, que vocês escolhem o projeto, quantidade de horas que quer inserir, o período, ele inclui o total de horas trabalhadas para você automaticamente. Tá? Então, aqui vocês conseguem saber como que essas horas chegaram dentro do sistema. Se foi pelo aplicativo do celular, se foi de forma automática, se foi de forma manual, qual foi essa forma manual que foi inserido. Então, aqui no rótulo e no motivo, eles vão sempre te especificar. Esse reunião cliente interno foi o template de motivos que eu criei, que eu selecionei.
Então, exemplo, eu quero trazer aqui somente os motivos chamado reunião cliente interno. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Executo o filtro. E aí ele faz um filtro para mim somente desses motivos. Ah, eu quero saber quantas horas a gente gastou só de reunião interna com o cliente. Ó, gastamos 40 horas aqui, ó. Tá? Então, você tem aqui várias opções de fazer filtro, fora os relatórios que vocês podem imprimir. Tá? Posso imprimir aqui relatórios, agrupados por usuário, agrupado por projeto. Posso trazer relatórios que eu quero que apresente valores, ó, porque aqui ele está te mostrando. Tá? No caso, Wagner, ele não tem salário, valor hora bruto, por esse motivo ele não está calculando, e o usuário super ele tem, o valor hora bruto dele é de R$100 a hora, ele trabalhou 3 minutos, isso custou R$5. Se eu lançar as horas no valor hora bruto desse usuário Wagner, ele vai recalcular essa informação e me trazer o custo das horas trabalhadas. Vou sair daqui, ó. Utilitários, configurações, usuário do sistema. Ó, aqui não tem nada, vou colocar, exemplo, R$50. Então, ok. Vou vir em consultas, consulta de apontamento e apropriação. Ó, já mudou, já trouxe valores aqui, ó, vou colocar no detalhado. Então, já está calculando, ó, valor atual, R$50. Quantas horas eu trabalhei, quanto essas horas me custou e o valor total. Essa coluna de valor hora, você tem 3 formas de trazer o custo para você aqui. Por usuário, né? Sempre que eu utilizar o usuário, o que é que o Naves vai fazer? Ele vai pegar o período que eu iniciei até o período de finalização, né? Que é 1/7 a 27/7, vai trazer todas as horas trabalhadas e calcular sobre o valor atual, que é o valor de R$50 que eu coloquei. E dependente se teve uma alteração, exemplo, no dia 15 eu alterei o salário do valor hora bruto do Wagner. Não era 50, era 20. Se eu colocar no atual, que é o usuário, ele vai pegar desde o dia 1º até hoje e calcular com o valor de 50. Se eu colocar no apropriar histórico, o que, que ele vai pegar? Ele vai ver qual era o valor que iniciou no dia 7 até o dia 27. Como eu alterei o valor hoje, e as apropriações elas já tinham ocorrido, ele me trouxe 0, ó, porque o valor histórico era 0, não tinha valor. Então, por isso que o valor mudou aqui, ó. Então, aqui vocês, um exemplo, vocês trabalham com um projeto grande, e no decorrer desse projeto, vocês teve que fazer alterações no valor hora bruto dos usuários. Vocês podem escolher se querem que o sistema te traga as horas retroativas pelo valor atual, ou você quer que ele traga as horas retroativas e as atuais pelo valor histórico. Se for pelo valor histórico, ele vai calcular, um exemplo, até a data que o valor era de R$50, depois ele vai calcular até a data que o valor era de R$70 e vai trazer o resultado aqui para você. Especificando aqui, ó, do dia tal até o dia tal era 100, do dia tal até o dia tal era 150. Tá? E o função, esse função é quando vocês cadastram a função, que é aqui, ó, em utilitários, configurações, função, vocês informam o valor aqui, ó. Tá? Então, informou o valor aqui dentro, né, o valor médio, ele vai vir aqui no consulta, ele vai vir aqui no consulta e vai trazer o resultado para você. Tá? Então, eu posso ver pelo usuário, que é sempre o valor atual, o valor do momento, o histórico, ou pela função. Tá? Ele vai ver qual que é o valor da função e calcular. As funções desses usuários, do usuário Wagner, não tem valor. Vamos ver qual que é a função dele. Função projetista. Então,
Cancelo aqui, ó, utilitários, configurações, função, projetista. Ó, edito, vamos dizer, R$200. Consulta. Já trouxe para mim aqui os valores. Tá. Então, você tem essas três opções e também a opção de gerar o relatório. Então, esse é um dos relatórios mais utilizados. Mas você tem outros aqui, como consulta de apontamento e apropriação por usuário. Nesse caso, se você quer permitir que o usuário visualize as horas dele, você pode liberar esse relatório para ele, que ele vai conseguir enxergar somente as horas dele. O que a gente viu agora, a gente consegue ver horas de todos. E esse não, esse o usuário só consegue visualizar as horas dele. Tá? Você tem aqui, ó, consulta de alocação de equipe. Como que funciona esse relatório? Baseado no planejamento que a gente executou, aqui ele vai especificar, dentro de um período que você determinar, eu quero aqui 2016. E eu quero pegar de um projeto. Não quero de um usuário específico. Então, aqui ele vai vamos pegar de um usuário específico, webinar. Então, ele está falando aqui que o usuário webinar, dentro desse projeto, se ele, tá, é um planejamento, é uma consulta referente ao que a gente planejou. Se no dia 21, vou colocar aqui em ordem, no dia 15, ele trabalhar 18 horas no projeto executivo, ele vai atender o seu planejamento. Se no dia 18, no dia 19, no dia 20, no dia 21, ele trabalhar 1h15 da carga horária dele, ele vai atingir o seu planejamento. Então, aqui o Naves, ele só fez o quê? Baseado no período de início de término e baseado na quantidade de horas que você informou que ele tem que trabalhar nesse período. O Naves, ele faz uma distribuição, né? E aí ele te fala assim, olha, você tem 1h15 para trabalhar dentro desses dias. Você pode fazer essa 1h15 no horário da manhã, no horário da noite, no horário da tarde, desde que você cumpra essa 1h15 dentro desses dias, você vai cumprir a sua carga horária de trabalho e no dia 21, exemplo, você vai entregar a sua fase de detalhamento concluída. Então, a pessoa consegue, através desse relatório de consulta de alocação, saber quantas horas ele pode trabalhar por dia em determinados projetos e em determinadas fases. Então, aí ele escolhe se quer fazer primeiro um, quer fazer o outro, mas desde que ele cumpra na carga horária dele essas horas que foi mencionada, ele vai realizar. Então, você pode fazer a apresentação aqui por dia, você pode fazer a apresentação por semana, ou você pode fazer a apresentação por mês. Tá? Isso você pode gerar relatórios ou pode consultar diretamente na tela. Você pode liberar isso para ele ter acesso ou você gera o relatório e passa para ele. Tá? Então, esse relatório consulta de alocação de equipe, ele só vai funcionar se você gerar a ordem de serviço com a alocação de equipe, que é onde você seleciona em cada fase os usuários que vão trabalhar e informa quantas horas cada um vai executar, para ele poder gerar esse relatório. Tá? Consulta de apropriação automática e manual. Aqui se você quiser saber, fazer um comparativo. Quantas horas o usuário Wagner realizou de forma automática, quantas horas o Wagner realizou de forma manual. Tá? Então, ele te traz aqui um período para você fazer análise, tá? Simplesmente para analisar. Ó, a gente está fazendo a apropriação, o Wagner está fazendo a apropriação mais manual do que automática, ou mais automática do que manual. Tá?
Então, aqui você tem inúmeros relatórios que vocês podem estar consultando. Ok? Então, planejamento de fases, a gente faz pela ordem de serviço com alocação de equipe. A gente pode fazer a consulta dessas horas através da tela de consulta de projeto, a gente pode fazer essa consulta através da ordem de serviço, a gente pode fazer essa consulta de horas trabalhadas pela tela de consultas, que a gente tem inúmeros relatórios para poder analisar e ver qual deles vai se encaixar melhor na nossa análise. Tá? Fora gráficos que vocês também vão conseguir gerar para poder analisar a informação. Então, a gente tem alguns gráficos aqui que vocês vão poder acessar e analisar. Tá? Agora, planejamento de tarefas, ela pode ser feita de duas formas, ou de forma automática ou de forma manual. De forma automática, ela inicia a partir da criação dos tipos de projeto. Então, na segunda aula que a gente teve, eu expliquei para vocês como vocês cadastram as tarefas, como vocês criam tipos de projeto, que é comercial, projeto, tipo de projeto. Então, aqui a gente tem uma listagem aqui, vocês têm a listagem de vocês, e dentro do tipo de projeto, a gente tem a aba de estrutura, onde a gente informa quais são as fases e quais são as tarefas. Então, se eu quero criar tarefas e distribuir essas tarefas para os meus usuários de forma mais rápida e prática, eu começo a fazer por aqui, pelo tipo de projeto. Então, cada tipo de projeto que eu cadastrar, eu vou incluir a fase e vou incluir as tarefas. Lembrando que essas tarefas, além de elas serem incluídas, eu fiz uma configuração informando quais são as durações que cada tarefa dessa demora. Tá? A duração são em dias, não é em horas. Então, eu sou obrigado a informar pelo menos um dia de conclusão, mesmo que eu conclua ela em 3 horas, em 4 horas. E eu posso informar que essas tarefas, elas são agendadas diretamente por um usuário específico, ou eu posso deixar em branco, que aí eu vou definir o responsável por essa tarefa em uma outra situação. Tá? Então, aqui a gente está fazendo uma configuração para que quando a gente for utilizar essa ferramenta, ela já esteja preparada para manuseio. E, além dessa configuração, a gente tem a opção da tarefa sucessora, que é, quando a gente anexa uma tarefa aqui dentro, eu estou falando que essa tarefa sucessora, ela só vai ser disparada quando o usuário finalizar essa primeira tarefa. Então, isso está acontecendo aqui, ó. O levantamento de dados, após ele ser executado, o sistema dispara essa segunda tarefa, chamada JDU. Tá? Então, a gente cria isso de tarefa sucessora, que é um vínculo, que é quando a gente informa para o usuário que ele só vai poder receber a tarefa dele quando o usuário, o parceiro, o colega dele de trabalho finalizar uma das tarefas. Tá? Então, essa é a configuração que a gente viu na segunda aula. Para essa execução ela acontecer de forma automática, é no momento que a gente está criando a proposta. Tá? Então, na hora que a gente criou as propostas aqui, você veio no memória de cálculo e escolheu quais são as fases e quais são as tarefas que você pretende utilizar do escopo que eu criei. Tá? A partir daqui, que eu selecionei essas informações, no momento que eu fechar a minha proposta e transformar isso em um projeto, o sistema ele vai enviar essas tarefas para os responsáveis. Então, aqueles usuários que têm o nome já vinculado na tarefa, eles vão receber de forma automática. Aquelas tarefas que não têm nome, eu vou ter que fazer um outro processo para poder definir quem vai ser o responsável. Tá? Então, esse é o caminho da forma automática. É eu primeiro criar meu tipo de projeto, onde eu vou informar minhas fases e as minhas tarefas, e vou configurar essas minhas tarefas com a duração e
quem é o responsável, caso já tenha isso, e quais são as tarefas sucessoras, se uma tarefa depender da outra. Se não depender, não precisa fazer a configuração. Tá? Se ela tiver configurada já para um responsável, quando eu transformar a proposta em um projeto, automaticamente o toad list do responsável vai ficar piscando igual o meu aqui, ó. Então aqui ele está informando que eu tenho 7 tarefas em aberto, ou 7 notificações que estão em aberto. Tá? Se eu clicar, ele vai mostrar aqui para mim, ó, são uma tarefa e 6 notificações. Essa tarefa que ele mostrou aqui para mim foi a tarefa que eu gerei pela proposta. Quando eu transformei a proposta em projeto, ele enviou essa tarefa aqui para mim, ó. Pode ver que a data está até atrasada, que foi 13/7 a 13/7, por quê? Porque eu informei que para a fase de levantamento de dados, eu demoro somente um dia para executar. Então, eu tenho o dia 13 todo para poder fazer esse trabalho. Tá? Então, qual que é a situação que o usuário vai executar? Ele vai chegar, vai abrir o computador, vai se logar no Naves e vai vir aqui no toad list dele. Vai clicar e vai ler o que ele precisa executar e de qual projeto que é. Leu, sabe o que tem que fazer? Fechou e vai fazer o seu trabalho. Vai abrir os arquivos, vai apropriar a hora, vai executar. Quando ele finalizar o processo, quando ele entregar essa tarefa, ele vai voltar aqui no toad list e vai clicar 2 vezes em cima dessa tarefa em aberto. O que vai acontecer? O clique duplo, o sistema entende que a tarefa está sendo concluída. Tá? Como eu não, na tarefa sucessora dela, que é a JDU, eu informei que não tem um usuário específico, ele abre essa tela para mim e pergunta quem que é o usuário responsável. Então, aqui eu já sou obrigado a informar, que eu não tenho... Se eu quiser continuar, eu tenho que informar quem é o usuário. Então, eu pego, se eu falar que é o próprio Wagner, eu seleciono aqui. Essa tarefa que vocês estão vendo, dia 13/7 a 13/7, vai sumir e vai entrar essa outra tarefa agora. Ó. Entrou. Tá? Continua em vermelho porque eu já estou no dia 27 e até agora eu ainda executei. Então, aqui eu tenho uma tarefa em aberto, ó. A outra está aqui concluída e eu tenho as minhas notificações. Tá? Ah, se você for assim, nossa, deu um problema, a tarefa ela não foi concluída. Eu só vim aqui e dá 2 cliques. Ó. Ele reabre ela de novo, volta para cá, e aí eu venho aqui e fecho. Ó. Aí ele já manda a tarefa sucessora dela. Finalizei, executei todas, dou 2 cliques, ó, concluí. Então não tenho mais nenhuma tarefa em aberto, e aí eu tenho aqui as 2 tarefas concluídas. Tá? Então, para ficar bem fácil, o processo é esse, de forma automática, ao mesmo tempo que você está gerando uma proposta, criando um projeto, automaticamente ele está enviando as tarefas para os responsáveis. As tarefas que não têm um responsável, onde elas ficam armazenadas? Porque no meu caso, eu falei que a primeira tarefa ela é específica de um usuário, que é o usuário Wagner. Só que pode acontecer que nenhuma das tarefas, nem a primeira e nem a última, você saiba quem vai executar. Você só vai saber no momento que o projeto iniciar. Então, nesse caso, elas ficam armazenadas aqui dentro. Ó. Projeto, consulta de tarefa. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, tiro o nome, dou um delete e executo o filtro. Ele vai trazer para mim todas as tarefas que ele abriu. Aí eu posso especificar melhor. Eu quero... Aqui, no caso, eu só tenho de um projeto, mas eu posso selecionar que eu quero do cliente tal, do projeto tal, da fase tal. Ele vai trazer aqui para mim. Aí eu venho e dou 2 cliques, ó. Aí aqui, nesse caso, ele já trouxe o meu nome, mas ele iria vir em branco. Ele trouxe meu nome porque eu já tinha vinculado naquele momento, mas ele ia estar assim, ó, em branco. E aqui ele ia me perguntar. Aí, na hora que eu informasse o nome do usuário, ele ia disparar essa tarefa para ele. Tá? Então, esse é o processo que eu tenho que fazer quando eu não defino no tipo de projeto quem são os responsáveis por cada tarefa. Agora, se eu definir para a primeira e a sucessora dela não tiver,
aí eu não preciso vir aqui, porque quando eu executar a primeira, automaticamente ele já vai me perguntar quem é o responsável da próxima. Agora, se a primeira ela não tem nenhum responsável, eu tenho que entrar aqui, definir o responsável da primeira para que ele possa enviar, e as tarefas sucessoras, se eu quiser deixar em branco e na hora que finalizar ele definir, ele mesmo coloca, senão eu posso vir aqui e já acrescentar, só que se é tarefa sucessora, eles só vão receber quando a tarefa principal for concluída. Ok? Então, o caminho para vocês visualizar é projetos, consulta de tarefa. Tá? Então, esse é um passo. Agora, se eu for criar tarefas manual, primeira coisa que vocês podem, né, não é obrigação, mas vocês podem ter, é o template de tarefa. O template de tarefa é um pouquinho parecido com o template de motivo, é onde você vai criar uma estrutura para vocês aí dentro do escritório, cadastrar todos os tipos de tarefas separadas por grupo ou como conjunto como um todo. Tá? E aí, feito isso, vocês vão, toda vez que forem criar uma tarefa nova, em vez de ficar digitando, vocês vão buscar a informação daqui. Então, como que eu cadastro essas tarefas? Vem aqui, ó, incluir. O primeiro tarefa é o título. Exemplo, eu quero cadastrar várias tarefas que sejam de levantamento. Vou incluir aqui, ó, e aí eu vou cadastrar todas as tarefas de levantamento de dados. Eu vou separar aqui, no meu caso, por fases. Então, aí o tipo. É um tipo específico? É um tipo essencial ou é um tipo opcional? Não sei se vocês já perceberam, mas quando vocês criam uma proposta, ainda mais quem está utilizando o escopo das BEA, quem está utilizando o escopo das BEA, ele já vem com algumas opções bloqueadas, tá? Como ele está falando assim, essa tarefa é obrigatória. Essa opção, ela vem assim porque ela foi cadastrada como específica ou essencial. Então, se vocês puderem, a não ser que vocês querem que obriguem que aquela tarefa na proposta ela seja obrigatória. Se não, se vocês querem ter a opção de escolher na hora de montar o escopo, cadastram sempre como opcional, porque aí vocês vão ter o quadradinho em branco e vocês vão poder selecionar ele a hora que quiser. Tá? Então, no meu caso, eu vou deixar aqui serviços opcionais, vou dar um código, vocês que definem, e aqui eu vou colocar a informação. Posso detalhar as informações aqui dentro, posso preencher todos os campos. Feito isso, dou um gravar, não quero colocar mais nada, dou um OK, incluir, deixa eu ver, Então, vocês podem criar vários tipos de tarefa aqui, tá? E aí vai cadastrando. Vocês montam os seus templates, tá? De acordo com as opções que vocês querem, e toda vez que a gente for criar uma tarefa nova, vocês vão ter essa estrutura montada. Então, vem aqui, ó, em projetos, eu posso utilizar a opção chamada de tarefas, ou eu posso utilizar a opção chamada de consulta de tarefa. As duas opções me permitem cadastrar tarefas novas. A única diferença é que a consulta de tarefas, eu tenho a opção de fazer filtros e enxergar várias tarefas ao mesmo tempo. E a opção tarefas, eu só tenho a opção de fazer inclusão, não consigo enxergar várias tarefas ao mesmo tempo. Tá? Então, mas as duas você consegue incluir, você consegue editar, você consegue excluir. A diferença é que uma você tem mais ferramentas para fazer consultas e a outra não.
Então, vou aqui, ó, vamos dizer que eu não estou trabalhando com a parte de proposta, mas eu quero utilizar as tarefas para enviar as informações para os usuários, desde as informações que estejam associadas a um projeto ou não. Então, clico no incluir, aí ele me pergunta, você quer agendar para quem? Posso agendar para mim mesmo ou posso agendar para outro usuário? Aqui eu venho aqui em forma a descrição da tarefa, ou se eu já tenho um template montado, eu venho aqui no raio, seleciono da onde eu quero buscar, ó, quero das tarefas administrativas, dou 2 cliques e ele traz aqui. Eu não posso acrescentar várias tarefas uma em cima da outra. Se eu estou buscando do raio, eu só posso colocar uma tarefa do raio. Se eu tentar vir aqui pegar a de levantamento, ele vai subscrever a outra. Ele não deixa colocar as duas informações juntas. Agora, se você digitar manualmente, ok, ele vai aceitar. Vou informar qual que é a data de início, qual que é a data de término, qual é o horário de início e de término, qual é a prioridade dessa minha tarefa, se é normal, média ou alta, se a tarefa ela é uma tarefa para reunião, se é uma coisa pessoal, qual que é o status dela, se tem algum tipo de observação. E aqui que eu defino se essa tarefa ela é específica, ela é administrativa, ela não tem vínculo nenhum com o projeto, ou se essa tarefa ela tem algum tipo de vínculo com o projeto. Se eu vincular ela a algum projeto, eu vou conseguir consultar elas naqueles relatórios de projeto, onde eu menciono o projeto e embaixo aparecem todas as tarefas mencionadas. Então, vou colocar aqui, ó, detalhamento, e vou dar um OK. O término, ele está me falando que o término que eu estou informando aqui de início e término está diferente do meu planejamento. Se você quer que eu reajuste ou não, falo que não. Deseja distribuir essas tarefas para outros usuários? Se eu colocar aqui sim, ele me permite adicionar mais de um usuário para receber essa mesma tarefa. Cada um vai receber a sua, porém o conteúdo é o mesmo. Se não, deixa aqui, só dou um OK, ó. Se eu sair aqui agora, ó, já veio aqui, ó, você tem 2 tarefas em aberto, já apareceu aqui, ó. Então eu venho aqui, ó, clico, concluir, clico, concluir. Tá? Então essas são as opções que você tem. Uma, ela veio pela proposta, que já dispara de forma automática, e a outra, ela é criada pelo módulo projeto, pela opção tarefas ou pela opção consulta de tarefa. O GRT, que é o gestor rápido de tarefa, nada mais é que essa opção do to-do list. Então, você pode consultar pelo atalho ou pode consultar pelo módulo. É a mesma tela. Tá? As notificações, você pode ter notificações referente a algum projeto, ele vai trazer. No caso, essas notificações que apareceram aqui, foi na hora que a gente estava criando a alocação de equipe. Então, você possui a alocação de equipe. Então, é só uma informação para o usuário ficar atento que ele foi cadastrado em algum projeto. Então, aquele detalhe, ó, ele mostra para você qual tipo, o que foi, né, a alocação, de que projeto que foi, de que fase que foi e o período que foi feito isso. Então, você tem aqui um gestor rápido de tarefa que vai te trazer várias informações para que você possa consultar. Tá? E esse planejamento que a gente faz, que é a criação das tarefas, você pode vir aqui pelo módulo de consulta de projeto e pode selecionar aqui, ó, todas as tarefas finalizadas. E aqui ele mostra os períodos que foram feitos. Ó. Tá? Então, a criação das tarefas é esse processo que vocês fazem. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, outra informação também, referente a planejamentos que vocês podem estar fazendo, que é através do aplicativo, eu não sei se todos já estão usando ou fizeram algum tipo de teste
pelo aplicativo do celular, eu baixei pelo site, tá? Eu acessei pelo site porque não dava para me mostrar pelo meu celular aqui para vocês. Então, eu vou entrar aqui, eu entrei no site, entrei com o meu usuário e senha, como se eu estivesse acessando o meu aplicativo, e ele vai abrir essa tela aqui para vocês. Aqui vocês têm também a opção da tarefas. Ó. Se vocês quiserem fazer a consulta das tarefas, vocês conseguem fazer por aqui também. Tá? Espera aí que deu um erro. Deixa eu entrar de novo. Então, aqui ele mostra para mim, ó, projeto, posso selecionar qual projeto eu quero. E se eu quero todas as tarefas em andamento, que situação que eu quero. Ó, e ele me mostra aqui, ó, levantamento, em andamento, fechado, 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 fechado. Tá? Então, ele me mostra aqui, ó, quero todas finalizadas. É que ele não atualizou ainda, tá? Por esse motivo não está aparecendo. Mas ele vai subir, vai mandar a informação e aqui vai aparecer para mim todas as tarefas. Então, na rua ou no local que você estiver tendo conexão com a internet, você consegue fazer o acompanhamento das tarefas que você tem disponível e em que situação que essas tarefas se encontram, se ela já foi finalizada, se ela precisa finalizar. Então, você consegue fazer todo o acompanhamento aqui. Eu não consigo finalizar a tarefa por aqui, tá? Só consigo consultar. Finalizar, não. A única coisa que eu consigo acrescentar aqui dentro é a parte de apontamento e apropriação de horas. Que eu posso fazer a inclusão aqui, ó. Posso escolher o projeto, posso escolher as fases, posso colocar a data, o início, o término, o motivo e gravar. Não vou fazer isso porque eu já abri o Naves hoje pela manhã. Então, essas horas que eu inseri por aqui, elas não vão influenciar em nada. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de tarefas que eu possa passar para vocês. Bom, pelo cronograma que a gente tem, referente à opção de tarefas e planejamento de horas é esse, tá? É uma coisinha mais detalhada e a semana que vem a gente vai estar falando de financeiro, acredito que seja uma coisa que é mais utilizado, mas o cronograma de planejamentos que o Naves executa são esses, e aí vocês vão ter inúmeros relatórios para poder fazer esses tipos de acompanhamento, tá? Desde acompanhar só as horas, quanto acompanhar o que foi planejado e o que foi executado, ok? Então, vou minimizar aqui para a gente poder ver as dúvidas que tenham ocorrido e poder solucionar. Elô, tem alguma dúvida? Bom, ok. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Peraí, o Sérgio enviou uma dúvida aqui. Quando fecha a tarefa, em porcento em andamento do projeto é alterado? Não entendi, Sérgio. Você consegue especificar melhor para mim, por favor? Oi, Sérgio, você consegue detalhar melhor a sua pergunta?
Só esperar só um pouquinho para ver se o Sérgio... Tá. A ordem de serviço executada é automaticamente atualizada. Sérgio, eu não consegui entender ainda a sua pergunta. Deixa eu ver se é isso, caso eu tenha entendido. Se eu finalizar a tarefa, você está me perguntando se ela influencia em alguma coisa em si no projeto? Se for isso, não. Ela não está influenciando nada no projeto. Tá? Ela não vai modificar nada que você tenha configurado no projeto. Simplesmente vai aparecer o status dela lá de fechado e a data que foi finalizado, se foi dentro do prazo ou não. Tá? Se é essa a pergunta da tarefa, ela executa dessa forma. Tá? A outra da ordem de serviço, a ordem de serviço ela é executada automaticamente se você fizer pelos projetos automático ou se você inserir ela de forma manual, vai ser alimentada da mesma forma. Quando você puxar o relatório, ele não vai especificar lá no planejado executado o que foi feito automático e o que foi feito manual. Ele só vai somar tudo e mostrar, olha, executamos tantas horas. Essa era a sua dúvida? Ok, Sérgio. Se não ficou claro, você me chama no grupo lá que eu entro em contato com você e tento te explicar com mais detalhe, tá? Faço um acesso na sua máquina, você me explica e eu te respondo com mais clareza, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. É um pouquinho... Esse é mais teórico, né? Essa parte de planejamento. São poucos campos a serem preenchidos, mas se não forem preenchidos de forma detalhada, você não consegue obter o resultado do final. Tá? Mas qualquer dúvida que vocês precisarem no momento que vocês estiverem fazendo o planejamento, me manda uma mensagem no grupo que a gente vai tentar ajudar vocês, ok? Bom, agradeço a atenção de todos, boa semana e até o próximo treinamento. Um abraço. Tchau, tchau.